Bem, você quer aprender a fazer esse pão maravilhoso que tá quentinho, acabou de sair do forno? Cara, então fica aqui no vídeo porque você vai ver que é muito simples, é muito fácil, não vai precisar de balança, não vai precisar de termômetro, não vai precisar de nada que um padeiro precise, só ingredientes, uma abóbora e muita vontade de fazer pão, porque cara, se você não quer saber fazer um pãozinho desse, de verdade, você sai daqui e vai embora agora. Então fica aí, chama a vinheta pra gente, bora fazer esse pão. Cozinheiros, cozinheiras, agora a gente está aqui, como prometido, fazendo outra receita que faz tempo que a gente não faz aqui no canal. E para você que está de quarentena, já deve ter feito um pão ou tentado fazer um pão nesse tempo que você ficou na sua casa. Estamos aqui para fazer um pãozinho delicioso, pãozinho fácil, pãozinho simples e que dá para fazer em casa porque, cara, é isso. Sem balança, sem termômetro, sem coisas difíceis, coisas que você consegue achar na sua humilde residência. Bem, então é o seguinte, para você que não está sabendo, nesses últimos meses de quarentena em que o mundo inteiro parou, chegou lugares do mundo em que não tinha mais farinhas de pão, não tinha mais fermento, porque realmente foi um estradalhaço fazer pão neste tempo de isolamento. E não podemos deixar de falar aqui como fazer um pãozinho. Que eu me aventurei, já tô fazendo pão, já virei um padeiro, de verdade, cara. Não, são o quê? Nas últimas semanas eu fiz uns 5 pães diferentes. Não em casa, mas eu fiz. Isso que vale. Bom, então sem mais delongas, vamos lá aos nossos ingredientes do pãozinho de abóbora. Ah, e antes que você fale, nossa, é pão de abóbora, pão de batata. Cara, convenhamos, é só porque vai batata, vai abóbora, e é por isso que é pão de batata. Não que eu vou fazer um pão inteiramente com cabotiã e ovo e fermento, tá? É só isso mesmo. Então vamos lá para os nossos ingredientes. Muito fácil, muito simples, você tem na sua casa. Se não tiver, atravessa a rua, compra no posto de gasolina que deve ter lá. Fechou? Então, a gente vai precisar de meia xícara de água morna. Tá, como é que eu vou saber que a água tá morna, não tá quente, ela não vai matar meu fermento, não vai cagar em tudo? Cara, é uma madeirinha de criança, tá? Você não vai dar uma mamadeira pro seu filho muito quente, né? Coloca a água aqui, põe aqui, brincadeira, não precisa fazer isso, mas você entendeu que você vai precisar colocar, ó, na parte inferior do seu lábio. Se aguentar, tá morno. Se você não aguentar, tá quente pra caralho. E aí você, por favor, espera esfriar. Então, 2 colheres de sopa de açúcar, 2 colheres de sopa de farinha de trigo e 1 tablete de fermento biológico fresco. Esses 4 ingredientes iniciais a gente vai usar só para fazer a esponja, tá? E depois a gente entra com os restantes dos ingredientes. Então segue aí. 450 gramas de farinha de trigo, 1 xícara de abóbora cozida e 1 colher de sopa de manteiga e um ovo que a gente vai usar só a gema. Esse ovo é só pra gente pincelar no final em cima do pão antes de assar. Fechou? Bem, então enquanto você se prepara as suas coisas, antes de você organizar toda a sua bancada, pega a sua abóbora. A gente está usando a cabotiã porque ela é mais sequinha, é mais tranquilo de trabalhar com ela. Ou a abóbora japonesa, se você for procurar na feira. E no Japão é só abóbora mesmo. Você vai levar para o forno e deixa ela no forno médio ali por mais ou menos uns 30, 40 minutos. Pode jogar ela inteira mesmo, pode jogar a metade. Tá? Tira as sementes antes, se for fazer pela metade, se for inteira, só taca lá e esquece ela. Você tira na hora que ela já estiver molinha e a gente vai usar para fazer esse purezinho que a gente vai usar no pão. Bem, vamos fazer a esponja, tudo bem? Que, cara, é basicamente o momento que a gente vai ativar o fermento, deixar ele aqui tomando mais um pouquinho desse corpo gostoso e depois a gente entra com o restante dos ingredientes. Então, os 4 ingredientes iniciais, água morna. Tá? Você não está vendo aqui dentro, mas tem água morna que eu acabei de colocar. E aí você já coloca o seu fermento fresco, tá? Você vai diluir ela nessa água morna, fica muito mais fácil. E aí depois você pode entrar com o restante dos ingredientes, que é o açúcar e a farinha de trigo.
Bem, depois que eu misturei tudo, fica um líquidozinho da cor de Yakult. Eu vou só tampar, esperar 5 minutos o fermento começar a agir e aí depois a gente volta a colocar o restante dos ingredientes. Enquanto o Yakult tá ficando pronto ali, você já deve ter com a sua cabotiã cozida e fria, tá? Porque se ela estiver muito quente, isso aqui vai começar a puxar a água, você vai precisar de colocar mais farinha, daqui a pouco você vai ter um nhoque e não vai ter pão nenhum, tá? Cortei ela em 4, já tá sem semente. E aí, ó, você consegue arrancar o purê aqui, ó. Fechou? Facinho, cara. Depois que você tirar, você vai separar a xícara e aí a gente vai começar a incrementar no pão. Talvez esteja pronto. Gravando. Eba, que legal. Pão de abóbora, tá? É isso que a gente tá aqui para fazer, é isso que a gente vai entregar. Então, depois que você já assou a sua abóbora, você já fez o purezinho, já deixou ela esfriar, você vai ter isso aqui, tá? Um purezinho gelado. Depois, vamos pegar o seu Yakult. Ele já está com várias bolhas em cima, então a hora que você começar a ver é porque o fermento já começou a agir. Então a gente já vai começar a colocar a farinha, tá? E vamos colocar depois a manteiga e a nossa querida abóbora para a gente poder fazer o pão de abóbora. Bem, então a farinha eu recomendo que você vá colocando aos poucos para poder sentir a massa, porque às vezes a sua abóbora vai puxar muito ou vai puxar menos, então a gente joga aí 450 gramas, mas tenha sempre um pouquinho a mais do lado, caso você precise. O sal eu deixei para colocar no final, para não dar um conflito com o fermento, tá? Então vamos lá, de leve, sempre, porque pão é calma, muita calma e muito amor. Depois que sair o seu pão do forno, você vai me agradecer. Bem, depois que você já misturou farinha, sua abóbora, a manteiga, pode substituir por margarina, que não tem problema nenhum. Eu já comecei a sovar ela aqui, ó, nossa massa. Vou jogar na bancada. Você pode esperar um pouquinho, depois que você só mistura, você pode deixar ela um pouquinho no canto para ela poder puxar mais a umidade e aí você começar a sovar. Lembra que eu falei da farinha? Então, eu ainda nem usei a metade da minha farinha. Não, usei metade da farinha e agora vou trabalhando com ela, à medida que ela for pedindo mais, eu vou adicionando. Lembre que não precisa usar toda a quantidade de farinha, tá? É só até a sua massa dar ponto. Mas como que eu vou saber se a massa é ponto? Boa pergunta. Bem, aqui, ó, surgiu uma pergunta dos telespectadores aqui nesse exato momento de como que eu vou saber qual que é o ponto do pão. O pão, quanto mais úmido ele tiver, melhor para a gente poder assar, porque significa que ele vai ficar mais macio. Então, o ponto é ela não está mais grudando na sua mão, tá? Então, ó, eu mexo, ela não gruda, só que aqui, apesar disso, ela ainda está cheia de grumo de farinha, ainda está cheia de grumo de abóbora. Então eu vou continuar mexendo, aí depois a gente vai ver o ponto na massa, se ela está em ponto de véu. Então a gente pode fazer esse trabalho aqui de sovar por uns 5 minutos fácil. Então bora! Bem, depois que você já sovou a sua massa, ela vai ficar lisinha. E aí você vai colocar ela para fazer a primeira fermentação. Então você deixa ela dentro do bowl, tampa ali com um paninho úmido e aí você deixa ela esperando, descansando, crescendo por 1 minuto. Olha aqui como ela fica lisíssima, cara. Tá linda, maravilhosa.
E aí depois faz uma bolinha. Primeiro você vai rodando. E aí deixa ela assim mesmo, não precisa fazer dobra nem nada. Pega naquele bowl que você já tinha farinha e estava misturando, deixa ela ali no fundinho, tampa. E aí eu quero mostrar para vocês que, olha, não precisa usar toda a farinha, tá? Então não vai com vontade, não joga tudo numa vez, porque pode ser que você precise aumentar outras proporções daí. Então usa essa quantidade. Eu coloquei menos abóbora dessa vez, mas você pode manter o da receita, que não tem problema nenhum, fica mais saboroso. E aqui sobrou farinha, a gente pode guardar, porque a gente não colocou a mãozona aqui dentro. Agora descansa e a gente volta com ela já fermentada. Antes de eu começar a bolear, eu já vou untar a minha forma com a manteiga que a gente já tinha visto no início. Pega um papelzinho, um guardanapo e tudo mais, para você não lamecar a mão e poder ter a facilidade de untar da melhor forma possível. Põe a manteiguinha aqui dentro e vem passando. Espalha bem, unta legal, manteiga não quer demais e ele ajuda a dourar o seu pãozinho pelas laterais e na parte de baixo. Lembra daquele papel alumínio que vai ser minha barreira? Eu vou untar ele também, porque ele vai segurar uma das laterais do meu pão, tá? Então, deixo ela com manteiga também, para meu pão não grudar aqui, né, cara? A última coisa que eu quero é que meu pão grude no papel alumínio no final das contas. Depois que eu fiz esta bola maravilhosa, já deixei ela lisinha, agora eu vou fazer o corte para fazer as porções menores. Como eu não tenho balança, essa é a melhor forma de você ter as bolinhas de pão do tamanho parecido, tá? Vai precisar só de uma faquinha. Bem, então com a ajuda de uma faquinha ou se você tiver uma espátula, que é melhor ainda, você vai fazer alguns riscos na superfície do seu pão, tá? Tentando sempre traçar o meio. Uma vez que traçou o meio, você faz de novo e mais uma vez. Ó, certo? Não rasgue a sua massa, não tente esticar para poder arrebentar ela, sempre corte, tá? Então eu já dividi minhas bolinhas, elas ficaram mais ou menos do mesmo tamanho. Se você sentir que tem algumas mais leves, outras mais pesadas, a gente vai balanceando aqui, porque a gente depois vê no tamanho da bolinha qual ficou maior ou menor. Por exemplo, essa eu sei que ficou menor e essa eu sei que ficou maior. Essa aqui também. Então eu posso tirar um pouquinho dessas. Ó, vou colocar aqui sem problema nenhum, tá? Bem, como que a gente vai fazer para bolear esse pãozinho, tá? A gente vai, ó, usar 4 dedinhos e este vão entre as suas duas bochechinhas da palma da mão, tá? Coloca ela com os dedos nas pontas dos dedos mais para baixo e esta partezinha aqui da bochecha joga para cá. Você vai começar, ó, um movimento de rotação e o dedão, esquece ele, faz de conta que ele não existe. E vai indo, vai indo, vai indo. Pronto. Então, tô com a minha forma, tô com as bolinhas. E é isso que a gente vai fazer, tá? Do jeito que elas estão aqui, a gente vai colocar aqui uma do ladinho da outra, sem esse espaçamento, porque no final, depois que ela começar a fermentar, elas vão se unir, porque elas vão começar a crescer. Então, pode acomodar elas aqui, bonitinho assim mesmo. Não tem problema se ela não ficar, nossa, vai ficar torta, não tem problema nenhum, tá? Depois fermenta, fica todo mundo unidos, juntos venceremos, e é isso aí. Lembrando, você pode pegar já uma forma do tamanho menor, diferente de mim aqui, que só tinha essa, e aí você não precisa dar esse pulo do gato. Mas se você está no mesmo caso que eu, é agora o momento que você coloca seu papel alumínio já untado, pode colocar grudado mesmo, tá? Olha que belezura. Deixa ele bem pressionadinho, para eles poderem crescer. E aí coloca esse cálcio aqui atrás, aqui, ó, para poder segurar. Coloca até em cima, tá? Ficou essa belezura aqui de gambiarra, mas o importante é que o nosso pão vai dar certo. Deixa ele fermentar pela segunda vez, eles vão crescer, vão dobrar de tamanho e depois a gente já leva para assar no forno médio para alto. Em casa geralmente a gente só tem fogo alto. Então deixa ali os seus 200 graus para ela cozinhar e depois ela poder dourar.
Vou deixar aqui fermentando de novo e a gente já volta com ela fermentada. Bem, então você deixou o seu pãozinhos fermentando, temos aqui o resultado, olha só como eles crescem, ficam lindos, maravilhosos. Agora você se lembra daquela gema que a gente pegou no início da receita? Então, vamos colocar um pouquinho de água, pouquinho, tá? Nem usei tudo. Mistura. Tem um nome específico para isso, chama Egg Wash, mas pra gente aqui é gema e água. Bem, então a gente vai pincelar, mas caso você não tenha um pincelzinho, vamos com os dedos, tá? Não tem problema, é tranquilo, pode passar com o dedo, vai escorrer um pouco pelas laterais, mas isso não importa, tá? Bem, depois que você passou todo o ovo com água em cima do seu pão, leva para o forno, temperatura média alta, dificilmente um forno de casa vai ter uma temperatura baixa, e deixa lá até dourar, em torno de 20 minutinhos já está pronto o seu pão. Esse ovinho serve para dourar, deixar aquele aspecto de bonito. Então, bora lá. 15 minutinhos no forno, tá pronto. Depois para desenformar, espera esfriar um pouquinho, dá uma chacoalhadinha que a manteiga vai fazer o serviço dela. Pode tirar o papel alumínio aqui da lateral. Olha aqui, ó. Limpinho. Depois deixa a manteiga fazer o serviço. Dá aquela tombadinha aqui, ó. Depois você dá uma sacudida. E pãozinho pro café da tarde, galera. Vamos ver se ficou quentinho por dentro, macio. Ó. Pãozinho de abóbora, quentinho pro seu café da tarde, cara. Não tem desculpa para não fazer. Aqui no canal vocês pedem para fazer receita e o caralho é 4, não é só ficar discutindo. Então tá aqui. Semana que vem tem mais pão. Vai ser um mês inteiro de pão. Pra você poder fazer na sua casa, se achar o padeiro e, cara, fazer a festa, porque não tem tia que resista a um pãozinho quente. Não tem ninguém que resista a um pãozinho quente, tá? Então, segura essa onda. Tá? Aproveita que você está em casa, em isolamento, fazer bastante pão. Fechou? Então se inscreve no canal para você não perder essas receitas e comenta aí embaixo se você realmente já fez algum pão nessa quarentena ou se você vai aproveitar essa receita facílimo, arraso, um estouro para você fazer para sua família e ganhar, né? Aqueles louros que você ainda não ganhou porque o seu pão queimou ou porque você nunca se arriscou.